É isso aí então, meus alunos, vamos lá para a nossa revisão, lembrando que a nossa aula de hoje não tem nada de mistério, né? Nós falamos aí sobre relações ecológicas, né? Ou relações entre os seres vivos, né? Nós precisamos sempre uns dos outros, né? Para a gente conseguir sobreviver. E quando eu digo uns dos outros, eu estou falando assim, nós, por exemplo, seres humanos, nós precisamos nos alimentar. Nós produzimos o nosso próprio alimento dentro do nosso organismo, né? Sozinhos? Não. A gente precisa dos vegetais, por exemplo, para se alimentar. A gente precisa de outros animais, né? Para estar adquirindo essa nutrição. A mesma coisa é o ambiente fora ser humano, né? Independente da gente estar aqui, os animais também, os outros animais, eles precisam uns dos outros para se alimentar, para se reproduzir, enfim. É necessário uma relação. E essas relações entre seres vivos podem ser entre seres da mesma espécie ou pode ser entre seres de espécies diferentes. E, baseado no que a gente viu na aula, vamos lá, joga na tela então, revisando. Nós vimos relações harmônicas e relações desarmônicas. Tá? Nas relações interespecíficas, que são entre seres de espécies diferentes, né, nós temos as relações harmônicas, como mutualismo, é aquela em que um beneficia o outro e necessita do outro, tá bom? Nós temos o comensalismo, é aquela em que um se beneficia do outro e não causa prejuízo nenhum para esse outro, tá bom? Inquilinismo, ele tem uma espécie ali de substrato para sobreviver, né? Ele se beneficia desse outro para quê? Para moradia, né? Não é para se alimentar. Se fosse para se alimentar, seria comensalismo, mas ele é para moradia. Então ele mora ali e não causa mal nenhum para esse ser, onde ele está, para o hospedeiro. Então, é um inquilinismo, ele usa ele só para a questão de moradia. A protocooperação, né? A protocooperação, ela é um tipo de relação em que um ajuda o outro, porém, eles não têm dependência um do outro, como é o caso do mutualismo, tá bom? O mutualismo é o contrário, digamos assim, da protocooperação. Não é bem o contrário, mas tem esse ponto diferente, né? No mutualismo é obrigatório, um depende do outro. No protocooperação não, eles se ajudam, mas não depende do outro. Temos também as relações desarmônicas, tá? Predatismo é aquele em que um simplesmente vai lá e destrói o outro, né? Às vezes para se alimentar, enfim, tá? Amensalismo é aquele que a presença de um acaba influenciando na ausência do outro, ou seja, ele libera algum tipo de toxina no local, ele tem algum tipo de raiz que impede que aquele solo fique fértil para outras plantas ali perto, entendeu? É o amensalismo. A herbivoria, né, que é relacionada a animais que se alimentam de vegetais, que vão acabar ali, que se confunde muito com o predatismo, só que está mais relacionado aos animais que se alimentam de plantas, eles destroem a planta, tá? E o parasitismo é aquela relação onde um indivíduo se dá mal e o outro se dá bem, né? Ou seja, ele vai, digamos, numa linguagem mais popular, ele vai sugar a energia do outro, aí ele se dá bem e o outro vai se dar mal. Então isso é parasitismo. Então entendeu como podem ser as relações? A gente pode se dar bem enquanto a gente pode se dar mal. E isso também nas intraespecíficas, ou seja, em seres da mesma espécie, também pode haver a questão da competição, né? Predação, um matar o outro devido a algum tipo de... até por questões mesmo de sobrevivência. Tá bom, pessoal? Então, entendam relações ecológicas, ou seja, relações entre os seres vivos. Foi o que a gente viu nessa aula. Agora vamos lá para a nossa atividade. É isso aí, meus alunos, relações ecológicas, relações entre os seres vivos. Aí eu te pergunto, se eu só me beneficio da tua presença e você se dá mal nessa presença, o que está acontecendo? O que essa relação em que só eu me dou bem e você se dá mal, eu estou sendo um
parasita, né? Nesse caso aqui que a gente está acontecendo, vocês estão sendo o quê? O que seria, se a gente fosse comparar essa nossa relação aqui, professor-aluno, né? Mediação tecnológica, né? O que seria uma relação para a gente comparar? Eu posso dizer que poderia ser protocooperação, não é verdade? Eu preciso de vocês, né, para vocês darem sentido ao meu trabalho. Eu sou professor, estou aqui para colaborar, passar o meu conhecimento para vocês. E vocês necessitam também da minha presença como um facilitador, né? Porém, não quer dizer que se eu for embora ou sair da vida de vocês e vocês saírem da minha vida, não quer dizer que eu vou morrer ou que vocês não vão resistir se eu sair da vida de vocês, né? Então, é uma protocooperação, é um tipo de relação, trazendo aqui para a nossa parte mais técnica, em que um contribui com o outro, né? Mas se cada um for para o seu lado, né, a gente não vai passar maiores apuros, tá bom? Então, é uma comparação técnica? Tá? Seria protocooperação. E na nossa atividade, joga na tela o que tem para hoje. Primeira questão, observe as figuras abaixo, né? Temos aí alguns insetos, né? Praticando ali o que a gente chama de herbivoria, e alguns insetos, algumas aves aqui, né? Praticando ali algum tipo de relação, né? Com um búfalo, né? Enfim. Então, o que pede a questão? Descreva os tipos de relações ecológicas que estão acontecendo, tá bom? Primeiro, a gente tem aí espécies iguais ou espécies diferentes. Primeiro você precisa pensar nisso também, né? Não é só a relação, mutualismo, protocooperação, enfim. Nós estudamos também relações que acontecem entre a mesma espécie e relações que acontecem entre espécies diferentes. Nesse caso aqui, você consegue ver o inseto e a planta, né? São espécies iguais? Não, são espécies diferentes. As aves, né, e os búfalos, vamos dizer assim, são espécies iguais? Não, são espécies diferentes. Então, aqui nós temos uma relação interespecífica. Tá? Uma relação interespecífica. E o que está acontecendo na primeira? Eu vou botar aqui número 1 e número 2. O que está acontecendo na primeira? Na primeira está acontecendo em que um inseto, né, ele está predando, digamos assim, ele está ali se alimentando a ponto de destruir a planta. Você percebe aqui a folha dela já está toda rasgada, e, enfim, a gente conhece de perto alguns tipos dessas relações, a gente está na Amazônia, né, o que não falta no quintal da nossa casa, às vezes, é uma planta sendo comida por uma lagarta, algum tipo de praga que deu ali numa plantinha que a sua mãe plantou, enfim. Só que quando ele está relacionado à alimentação de vegetais, ele não é o predatismo, ele chama herbivoria. Nesse caso aqui, os animais as aves estão servindo aí para catar, digamos assim, para se alimentar de animais, né? Aliás, de seres vivos que estão aí parasitando o búfalo, né? As aves, com relação ao búfalo, estão praticando uma relação que beneficia o búfalo, né? Por quê? Porque elas ajudam a tirar aqueles parasitas dela e beneficiam também as aves. Mas a ave vive sem um búfalo? Vive. O búfalo vive sem a ave fazer isso? Também vai viver. Então, é protocooperação. Tá bom? Ou seja, os dois se dão bem, mas os dois, não dependem um do outro. Então, a relação entre os vegetais e os insetos é considerada interespecíficas e desarmônicas, nesse caso, né? Que é a herbivoria. Já entre as aves e o mamífero, lá no caso do búfalo, é harmônica, de protocooperação, né? Eu ainda esqueci de destacar a questão de ser desarmônica ou harmônica, mas aqui, na resposta que a gente já tinha estipulado, relação
desarmônica interespecífica, a herbivoria lá do inseto na planta, e a relação harmônica de protocooperação entre as aves e o mamífero. Tá? Questão número 2. Em uma comunidade, há interação ocorrendo entre indivíduos da mesma espécie e de espécies diferentes. Isso permite o compartilhamento ou disputa de recursos presentes no meio onde se encontram. Essas relações ecológicas são denominadas relações intraespecíficas e interespecíficas. Tá? A relação em que uma das espécies inibe o crescimento ou a reprodução da outra, vamos pontuar aqui de novo, eu li errado, né? A relação em que uma das espécies inibe o crescimento ou a reprodução da outra. A esse tipo de relação denominamos de... Vamos lá. Se ela inibe a reprodução da outra, então de alguma forma ela está prejudicando a outra. Tá bom? Então é uma relação que a gente chama de desarmônica. Em termos de tipo, né, de relação, desarmônica. Tá? Agora, vamos lá. O que nós falamos sobre interações desarmônicas? Nós falamos do parasitismo, é aquela que um se dá mal e outro se dá bem. Nós falamos do predatismo, né? É aquela em que um destrói o outro, né, por alguma questão de alimentação ou de necessidade qualquer. Nós falamos ali sobre também a competição, tá? A competição no qual, geralmente, por comida, não só por comida, mas na maioria das vezes por comida, né, um indivíduo tem que prejudicar o outro, ou tem que matar, ou tem que afugentar, enfim. É uma disputa em que só um consegue se dar bem no final. E falamos também sobre um outro tipo de interação desarmônica, que é exatamente o que acontece aqui. Ó. A presença de um inibe o crescimento de outra espécie. Lembra da maré vermelha, né? Nós falamos dos fungos com relação à presença de fungos em alguns locais. Ele funciona como um antibiótico, ele não deixa crescer outras bactérias, tá bom? Isso aqui é uma coisa interessante, pessoal. Olha aqui para mim. Vocês já ouviram falar numa injeção, né, um remédio, né, que é a penicilina, que é a famosa bezetacil, que é aquela temida injeção que todo mundo tem medo. Não sei se vocês conhecem, né, mas eu sempre tive muito medo, enquanto criança, enquanto mais novo, da bezetacil. O que é a bezetacil? Ela é um antibiótico muito potente, né, que geralmente ela é para infecções assim de causas gerais. Está com alguma coisa muito inflamada, de pele principalmente, né? Uma bezetacil, uma infecção de garganta muito forte, está com a bezetacil nele lá que resolve. Né? Já foi-se esse tempo, porque de lá para cá os antibióticos evoluíram muito, a questão da resistência também dos organismos também já evoluíram, né? Das bactérias com relação a esse tipo de antibiótico. Mas ela ainda continua sendo um antibiótico muito eficiente em alguns casos, e ela é uma injeção muito doída, por isso ela é tão famosa, né? Uma das injeções que o pessoal diz que dói mais. Né? E o que é a penicilina? Da onde que veio? Que é o nome comercial que chama a bezetacil. Né? Penicilina é um fungo, ela é uma toxina produzida por um fungo, que no caso, a gente está falando de amensalismo, por isso que eu estou usando isso como exemplo. Né? O amensalismo é um tipo de relação em que a presença de um ser acaba inibindo, né, a produção de outros, a reprodução de outros seres ali perto. O fungo faz isso. O penicillium, onde ele está, ele produz uma toxina que algumas outras bactérias não conseguem se proliferar naquela região. Por isso que foi descoberto, através do penicillium, a penicilina. Se ela no ambiente ela mata algumas bactérias, eles fizeram isso para o corpo humano. Então eles usaram essa toxina de alguma forma para servir como antibiótico. Por isso que quando nós temos algumas infecções bacterianas, dependendo de qual for a infecção, a gente toma essa injeção porque ela serve para matar determinadas cepas de bactéria.
Tá bom? Então, voltando para a questão, aqui a gente nada mais está falando do que o amensalismo. Tá bom? Então, aqui, ó, tinha... né, eu pensei que era pergunta e resposta, né? Mas aqui tinha as opções. Letra A, amensalismo. Vamos de cara logo nela, né? Porque eu acabei falando. Comensalismo é aquele onde o indivíduo se alimenta dos restos alimentares do outro. O predatismo é aquele em que um destrói, mata o outro, né? O inquilinismo é aquele onde um usa o outro para sobreviver, né? Como substrato em cima dele, para se apoiar nele, né? E colônia é um tipo como é que eu vou dizer? De arranjo, né? Entre seres vivos que vivem ali numa dependência um do outro, né? Também. Não seria aí um mutualismo, porque esse aqui, nesse caso, é espécies iguais, são da mesma espécie, tá bom? Então, o amensalismo, né, é isso que a questão está pedindo, que a gente acabou de ver. 3. As relações ecológicas interespecíficas são relacionadas às atividades de seres vivos que não fazem parte da mesma espécie. Legal. Assim, podemos ter relações ocorrendo harmonicamente e que, portanto, nenhuma espécie terá prejuízo. Um exemplo amplamente empregado é a associação entre as plantas epífitas, né? Como as bromélias e as plantas arbóreas, onde as bromélias buscam alcançar a luz solar para realizar a fotossíntese. Assinale a alternativa que corresponde com o conceito descrito acima. Ou seja, seria mutualismo? Seria parasitismo? Seria canibalismo? O comensalismo ou inquilinismo? Qual é aquele em que um ser vivo se apoia no outro para poder se desenvolver? Que a gente deu o exemplo lá das plantas epífitas. Elas moram, em outras palavras, elas moram em cima, né? Ou sob outras plantas, outros seres vivos, né? Isso já está dizendo o próprio nome já. O que é um inquilino? Uma pessoa que vai morar na minha casa, ou numa casa que eu tenho, um apartamento, é meu inquilino. Então, se eu vou promover moradia para ele, e ele não vai me fazer mal nenhum, ele é meu inquilino. Tá bom? Questão letra E. Vamos agora para a última questão. As esponjas desempenham papéis importantes em muitos hábitats marinhos. A natureza porosa das esponjas, tá? Estamos falando aqui de poríferos, hein, pessoal, que são as esponjas lá. A natureza porosa das esponjas as torna uma habitação ideal para vários crustáceos, equinodermos e vermes marinhos. Além disso, alguns caramujos e crustáceos têm, tipicamente, esponjas grudadas em suas conchas e carapaças, tornando-os imperceptíveis aos predadores. Nesse caso, a esponja se beneficia por se nutrir de partículas, ou ela está usando alimento. Ela se beneficia do alimento, né, que sobra do outro, de partículas de alimentos liberadas durante a alimentação do seu hospedeiro, né? As relações ecológicas presentes no texto são, tá? Inquilinismo e parasitismo, protocooperação e competição, parasitismo e predação, inquilinismo e protocooperação, competição e predação. O que seria? Inquilinismo e protocooperação. Tá bom, pessoal? Nesse caso aqui, tá? Protocooperação. Agora, eu posso fazer uma correção aqui, pessoal. Nesse caso aqui, a protocooperação, né, ele está meio dúbio aqui, né? Porque, se voltarmos lá na questão, ele fala assim, ó, que o indivíduo ele vai se nutrir de partículas de alimento liberadas durante a alimentação do seu hospedeiro. Então, isso aqui, pessoal, tá? Admitindo aí o nosso equívoco aqui, isso aqui trata-se de comensalismo, tá bom? Comensalismo. Tá bom? Porque envolve restos alimentares. Tá bom, pessoal? Então, letra D, inquilinismo e protocooperação, como está na atividade, né? Mas
eu coloquei aí em questão a controvérsias, isso aí também é o que define comensalismo. Tá bom, pessoal? Então essa foi a nossa disciplina de hoje, falamos sobre interações ecológicas na Ecologia, parte 2. Vamos lá para a próxima.